Nesta semana, o Senado aprovou por unanimidade o MOVER, um programa de mobilidade verde e inovação, e a Câmara concluiu a votação. O projeto prevê 19 bilhões e 300 milhões de reais em incentivos durante 5 anos, redução de impostos para pesquisas e desenvolvimento de veículos menos poluidores. Quem nos explica mais sobre esse projeto, que já foi para a sanção presidencial, é o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Wellington Damasceno. Wellington, o MOVER da forma que foi aprovado contempla as demandas dos metalúrgicos do ABC de geração e manutenção do emprego? Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos os telespectadores da TVT. Olha, Gihanna, não, ele, apesar de ser um programa muito importante, porque ele está tratando de um setor muito importante para o PIB e para a geração de emprego no Brasil, né? O setor automotivo é um setor que não só puxa emprego, mas ele também puxa o desenvolvimento técnico-científico no país, mas ainda assim a gente tem uma série de críticas ao programa, porque ele tem na sua previsão a questão da garantia da expansão ou da manutenção do nível de emprego, mas ele não especifica o que é isso ou como é isso, e se caso as empresas não alcançarem, como fica a questão dos investimentos e dos benefícios que elas estão recebendo a partir do momento que ela migra, ela adere, né, ao programa do MOVER. E tem um outro ponto muito sensível, a gente está falando de transição energética, transição no setor automotivo. Então, logicamente que isso também tem um impacto direto nos trabalhadores e nas funções que eles desempenham. Então, também, apesar de falar da garantia da capacitação técnica e da qualificação profissional, também não há especificação de que tipo de qualificação profissional é essa, quais os tipos de capacidades que os trabalhadores vão precisar para executar suas tarefas, quem ministrará esses cursos e que tipo de cursos são esses. Então, de fato, ele é um programa importante porque estabelece políticas para descarbonização, para investimento em P&D, para adensar o parque de autopeças brasileiro, mas quando a gente olha de fato para os trabalhadores, quando se pensa em aumento do nível de emprego, em ter garantia de negociação coletiva, envolvimento de negociações que assegurem maiores direitos e benefícios para os trabalhadores, ou mesmo quando você pensa na qualificação profissional, isso fica a desejar. E, de novo, é um programa que os trabalhadores participaram das suas discussões, é um programa que envolve recursos públicos, por isso que é tão importante que a gente tenha claro as contrapartidas que serão oferecidas pelas empresas. Wellington, eu vou pegar essa deixa que você colocou. Esses pontos que são tão sensíveis, tão importantes para os trabalhadores, inclusive os trabalhadores do ABC, né? A luta para implementar esses pontos, ela continua e de que forma? Ela continua. O primeiro passo que nós tentamos foi justamente na construção da medida provisória, era tentar já sair com eles incluídos. Eles saíram, mas, de novo, eles não são especificados, não estão detalhados. Em contrapartida, os investimentos, as previsões, as métricas para as empresas apresentarem os resultados e terem os recursos garantidos, isso está previsto. O segundo passo que nós tentamos foi encaminhar emendas ao parlamento. Então, nós encaminhamos emendas à Câmara dos Deputados e que a gente também tentou a discussão no Senado Federal. Infelizmente, não houve um debate sobre nem as nossas emendas, nem qualquer outra discussão acerca do setor, da importância de se discutir a descarbonização, da valorização dos biocombustíveis, da questão da qualificação profissional, como fazer uma transição energética justa. Então, esses temas não entraram na pauta da Câmara e do Senado. Nós vimos que a discussão ficou em referente à taxa de produtos importados. Também tinha um outro jabuti lá, que para nós é muito importante, que é a questão do conteúdo local para a Petrobras em novos poços, e também não foi discutido isso, né? Apareceu como jabuti e passou. Agora, o terceiro passo a medida ela vai requerer regulamentações. Então, o nosso debate volta a ser, tanto com o Ministério, com o próprio governo federal, com as entidades especialistas nesse tema, para a gente tentar fazer coro para, nas regulamentações, isso ser melhor detalhado e ser garantido, de fato, às trabalhadoras e trabalhadores.
Apesar, Wellington, desses pontos que você coloca, né, em relação à descarbonização e pesquisas, é uma vitória, e isso em comparação ao antigo programa que também foi descaracterizado, né, o Rota? Não, é uma vitória muito importante, porque, primeiro, o Rota era um programa muito simples e que, de fato, ele, né, era uma política do setor automotivo, mas que não valorizava principalmente a nacionalização de peça e o desenvolvimento local. Esse não, ele vem mais completo do que o Rota do seu antecessor. Houve envolvimento, inclusive, de várias entidades, inclusive os trabalhadores estavam presentes nessa discussão. Então, quando a gente fala de biocombustível, veículos híbridos, com o aproveitamento do etanol, a questão dos ônibus para suprir as demandas das grandes cidades, isso teve participação dos trabalhadores, inclusive para estar garantido lá esses dois pontos, né, que é a garantia da manutenção e expansão do nível de emprego e a garantia da capacitação técnica e qualificação profissional, foram também demandas e cobranças dos trabalhadores e trabalhadoras. E do ponto de vista, quando a gente pensa no país, ele é um projeto que visa a descarbonização, valoriza pesquisa, desenvolvimento e inovação no nosso país, inclusive com uma maior sinergia e articulação com a academia. Tem pontos como incremento da produtividade, que é um ponto para o Brasil ganhar escala de exportação, então esse ponto está previsto, além claramente de formas alternativas à propulsão veicular tradicional. Então aqui também tem um aceno para os veículos elétricos. De novo, a política ela é extremamente importante, principalmente uma política setorial voltada, né, para um segmento tão importante quanto o automotivo. Em face do anúncio da política, né, que aconteceu em dezembro do ano passado, as montadoras já anunciaram algo em torno de 135 bilhões de investimentos no Brasil. Então, de fato, as empresas estão acreditando que essa política vai dar conta de parte dos desafios que a gente está chamando a atenção, tanto da necessidade da transição energética, quanto de melhorar os veículos e produzir a maior gama possível de veículos no país, inclusive para exportar para os nossos vizinhos e outros mercados. Mas, de fato, ele tem esse problema que é a falta de visão para os trabalhadores, ou a falta de visão mais acertada para os trabalhadores e trabalhadoras, além do que o programa em si, a contrapartida do governo, os 19 bilhões, ele ao longo dos 5 anos, ele pode ser insuficiente por tamanho do desafio que é a transição energética num país tão grande como o nosso. Wellington, muito obrigada por esclarecer esses pontos. De toda forma, a gente continua acompanhando aqui a luta do sindicato pela defesa e também pela geração de empregos. Seja sempre muito bem-vindo ao seu jornal. Não, eu agradeço a participação, nós continuaremos nessa luta, nessa defesa, e a gente conta com a TVT, inclusive, para dar voz às nossas pautas aí do dia a dia. Abraço a todos. E a gente acompanha o desdobramento. Boa noite.